Oi, meu nome é Alexandre Matos, sou fisioterapeuta, doutor pelo programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina em Ciências da Saúde. Tenho toda a minha formação feita pelo conceito Bobat adulto e infantil. Sou membro voluntário pelo Instituto Não Me Esqueças e neste período deste mês fui convidado para falar um pouquinho com vocês sobre tabagismo e a doença de Alzheimer. Para essa conversa eu selecionei um artigo de revisão que foi publicada na revista National Institute of Health no ano de 2014 pelo autor Durazo, um grupo de estudo de doenças neurodegenerativas em São Francisco, Estados Unidos. Para começar, gostaria de trazer um pouquinho sobre dados estatísticos referentes ao tabagismo. Nos últimos 14 anos, a população brasileira conseguiu reduzir em 38% este número. Hoje, segundo os dados Vigitel 2019 e a Organização do Ministério da Saúde do Brasil, este número hoje traz 9,8% da população brasileira tabagista. Os homens são os mais presentes. Também é importante a gente relacionar as doenças que são mais atingidas hoje com o tabagismo. O tabagismo hoje está relacionado a muitas doenças, mas a que mais envolvem citadas hoje são doenças cardíacas, as doenças obstrutivas crônicas, vários tipos de câncer, sendo o de pulmão o mais relatado, e também acidente vascular encefálico. Quanto à estatística do Alzheimer, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, dados de 2019, afirmam que hoje no Brasil 2 milhões de pessoas são portadoras de algum tipo de demência, sendo que 40% a 60% dessas demências, a mais presente é a doença de Alzheimer. Também podemos relatar, já bastante conhecido pela população, várias formas de se prevenir Alzheimer, né? E nós já conhecemos várias, entre elas nós temos ler, estudar, realizar jogos de inteligência, o treino de línguas, não fumar, temos também não consumir bebida alcoólica, treino de música, aprendizado musical, né? Manter uma alimentação saudável e fazer constantemente a prática de atividade física regular. Dentro dos fatores também de risco da doença de Alzheimer, a gente tem o fator idade, né? Que é bastante citado, e temos outros fatores que também são menos citados, principalmente por conta ainda de todo esse estudo realizado dentro da importância do Alzheimer, desses fatores de riscos, mas ainda encontramos citados aqui a ingestão de substâncias tóxicas como o fumo, o álcool, a ingestão de alimentos com chumbo, alumínio, contato com solventes orgânicos, e aí tem uma relação bastante longa também, como doenças com alto nível de colesterol, a obesidade, diabetes e outros fatores também de risco também são citados dentro da doença de Alzheimer. Quando passamos a associar essas duas palavras, tabagismo e doença de Alzheimer, dentro desse artigo ele traz para a gente que, embora esses mecanismos, todos os mecanismos responsáveis pela progressão da doença de Alzheimer, que têm um início tardio e ainda não estão tão esclarecidas, sabe-se que a idade e a herança do alelo E4 do gene da apolipoproteína ApoE tem imensamente relação, são dados bastante consistentes e replicados quando falamos sobre a doença de Alzheimer. Esse artigo também traz para a gente que a cada 5 anos, após aos 60 anos de idade, a chance do indivíduo desenvolver a doença de Alzheimer, ela se duplica, ela dobra. E para essas pessoas que têm esse gene dessa apolipoproteína, isso vai de 3 a 5 vezes mais.
É importante também ressaltar que essa apolipoproteína ApoE que eu citei, que o artigo traz para a gente, o artigo coloca como que essa apolipoproteína ela faz uma interação entre os fatores de risco. Então, relacionando com fatores ambientais, modificáveis ou não, ou fatores de risco como doenças cardiovasculares, né, acidentes cerebrovasculares, lesão cerebral. Então, a presença e a relação existente entre essas palavras, tabagismo e a doença de Alzheimer, ela é bastante importante. Porque o tabagismo, o uso contínuo do tabaco, ele traz pra gente algumas doenças que a gente já viu anteriormente, que é doenças cardiovasculares, como hipertensão, né? Então, a alteração oferecida pelo uso do tabaco aumenta, então, fatores de riscos que já se relacionam com essa parte genética que eu citei anteriormente. Dentro de todas as revisões que foram levantadas por este artigo de Durazo, no período de 1984 até 2009, relacionando o tabagismo e a doença de Alzheimer, encontraram vários artigos onde eles citaram que não haveriam esse envolvimento, essa relação. E o interessante é que esses estudos que afirmavam isso eram estudos que foram patrocinados por empresas relacionadas à produção do cigarro. Mas também temos outros artigos que não tinham esse patrocínio, que afirmam que todo tabagista ele pode apresentar até 1,7, ou seja, quase 2 vezes mais a chance de desenvolver doença de Alzheimer do que aquele indivíduo que não fuma. Esse artigo traz para a gente o fator acumulativo do cigarro. Então, a pessoa que fuma muito, a quantidade grande de cigarros por dia e por um tempo muito grande, ele passa a ter um risco maior, e aí essa relação entre o tabagismo e a doença de Alzheimer pode-se cada vez ficar mais forte. Bom, muitas coisas ainda estão para ser descobertas quanto à causa do Alzheimer, né? Muitos estudos se realizam dentro dessa doença. Não sabemos muito, mas nós sabemos muito sobre como prevenir e como cuidar da nossa saúde. Então, que nesse momento, ao apresentar essa pequena conversa dessas possibilidades de relação com a doença de Alzheimer relacionado ao tabagismo, que possamos saber escolher sim. Quando a gente fala que a gente sabe pouco, mas a gente sabe também muito, a gente tem muita coisa já que vão nos ajudar. Relação genética, a gente não tem controle, mas a gente tem controle dentro da nossa atividade física, dentro da nossa alimentação, do nosso cuidado da saúde diário, né? Dentro das visitas que a gente tem que fazer anualmente com os nossos médicos. Então, que possamos saber escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? E assim cuidar dessa nossa oportunidade de ter um amanhã melhor e um envelhecimento saudável.